Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando aí nessa quarentena, cuidando de si, dos seus familiares, né? Então vamos lá pessoal, dar continuidade aí às nossas aulas, tá a nossa primeira aula online, beleza? E vamos aí para o gênero textual entrevista. Pessoal, no primeiro bimestre, a nossa apostila, ela trabalha com 2 gêneros textuais só. Relato biográfico, que a gente já terminou, e entrevista, que a gente já tinha iniciado nas nossas aulas presenciais, tá? E vamos dar continuidade até o final do bimestre, beleza? Então vamos fazer uma coisa, no início dessa aula agora vamos rever, vamos fazer um resumo, um breve resumo aí, do que a gente já viu até agora, e vamos complementar algumas coisas que a gente não falou em sala, tá? Vamos rever aí o conteúdo visto até agora sobre o gênero textual entrevista. Temos um breve conceito ali no livro de atividades de vocês, na apostila, na página 14, tá? Vamos ler esse breve conceito que está ali. Entrevista é um gênero textual, oral e escrito, veiculado em diversas mídias, empresa radiofônica, televisiva e digital. O objetivo é apresentar tanto informações quanto diferentes opiniões sobre variados assuntos de interesse da sociedade. Bom conceito, mas tem como a gente dar uma ampliada aí nesse conceito, tá? Tem como a gente pegar e dar uma aprofundada nesses conceitos. Então vamos lá, eu fiz aqui um breve esquema aqui, um esquema para a gente poder aprofundar um pouquinho mais no que foi dito ali no caderno de atividade de vocês. Então vamos lá ver. Vamos começar aqui. Primeiro ponto. A entrevista ela tem o quê? Uma função informativa, tá? É um dos textos com essa função, não é o único, tá? Nós temos aí notícias, artigos, a maioria dos textos informativos vamos encontrar veiculados com veículos de comunicação. Também achamos na literatura, sem problema nenhum, mas vamos lembrar aí. Entrevista, um texto de caráter informativo, assim como outros textos jornalísticos, né, que podemos citar as notícias e os artigos. Segundo ponto que eu anotei aqui, veiculados em meios de comunicação, como estava no conceito da apostila ali, rádio, TV, internet, revista, jornal, tá? Terceiro ponto importante aqui, os tipos de entrevista. Tá? Nós vamos estudar aí a entrevista jornalística, mas nós temos outros tipos de entrevista. Tá? Nós temos aí entrevistas de emprego, tá? Que são feitas de várias formas, depende a área de atuação da empresa. Tá? Entrevista psicológica, hoje em dia está sendo muito falado nos tribunais, né? Para processos de vara de família, processos criminais, processos até da vara civil, no estudo psicossocial, são entrevistas, né, psicossociais, psicológicas aí, tá, com as partes envolvidas. Temos entrevista social, a principal que a gente conhece, aquelas pesquisas do censo, quando os pesquisadores do censo, né, IBGE e outros institutos batem na nossa casa, vão até a nossa casa para fazer uma breve pesquisa, né, dos itens que a gente tem, para poder participar de futuras pesquisas aí divulgadas em infográficos, em jornais, em meios de comunicação. Tá? Alguns tipos de entrevistas são essas. Vamos lá. Entrevistas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, isso é importante. Você pode pegar um artigo que no meio tem uma entrevista. Reportagem, acontece muito isso, reportagem grande, de página inteira ou até um pouquinho menor, sempre tem uma entrevista no meio de uma notícia, tá? No gênero notícia. Quando a gente estudar gênero notícia, escrita de notícia, a gente vai utilizar a entrevista no meio em discurso indireto. Já vamos falar sobre discurso direto, indireto, beleza? É um texto marcado pela oralidade. Isso é muito importante, tá? Nós temos aí a interação entre duas pessoas, entrevistador e entrevistado. Entrevistador com as perguntas, tá? O entrevistado, a parte das respostas. E lógico que no texto dos dois, principalmente do entrevistado, mas dos dois vai aparecer o quê? Marcas de oralidade. Já falaremos sobre isso. Vamos ver lá as funções sociais de uma entrevista. Por que
que se faz entrevista? Qual é a função social deste gênero textual? Vamos lá. Difusão de conhecimento, tá? São variados temas, entrevistas nós vimos todos os dias em nos mais variados tipos de veículos de comunicação e, lógico, uma difusão de conhecimento a partir da temática abordada, tá? Formação de opinião, através de uma entrevista você forma sua opinião, várias vezes nós embasamos, nós argumentamos o nosso ponto de vista a partir de uma entrevista, mas tal coisa foi falado na entrevista do ministro da Saúde, não é bem o que você está dizendo, porque o ministro falou numa entrevista, então a entrevista ela tem essa função social de formar opinião, tá? Formação de posicionamento crítico da sociedade. Quantas vezes você tem um posicionamento e altera, muda o seu posicionamento, então uma entrevista ela pode mudar, sim, o posicionamento crítico de uma sociedade, tá? Nós temos aí em campanhas eleitorais, quantas vezes que uma entrevista de alguém ligado a um candidato pode mudar a intenção de voto. Então, realmente, essas três funções aí que eu ressaltei aqui são importantes: difusão de conhecimento a partir da temática, formação de opinião e formação de posicionamento crítico, tá? Principal característica de uma entrevista, aí a parte escrita, serve bem pra gente. Discurso direto. Então vamos lá. O que é um discurso direto? Discurso direto é uma reprodução, tá, de maneira direta da fala de uma personagem. Então é quando você escreve no meio de comunicação assim como o personagem falou, tá? Nesse caso o entrevistado. Então o discurso direto é o quê? É a reprodução da fala do entrevistado, o entrevistador, principalmente o entrevistado aí, na íntegra, tá? Discurso direto, igual quando a personagem é quem fala, tá? Não tem a voz de alguém falando por ela. Vamos dizer, João disse que gosta de jogar futebol. Não, no discurso direto é o João falando, eu gosto de jogar futebol. Beleza? Vamos falar agora, a gente falou agora há pouco, vamos agora bater em cima da parte de marcas de oralidade, tá? Nessa interação entre dois personagens, entrevistador e entrevistado, tá? Onde temos aí o discurso direto, como já falamos, com a reprodução da maneira direta, da maneira fiel de como o entrevistado falou, nós podemos ter marcas de oralidade, vamos dizer, se tiveram risos, vai estar entre parênteses, risos, tá? Uma dúvida, eles podem colocar entre parênteses alguma coisa assim aparece. Então, essas marcas de oralidade, quando a gente está falando, às vezes a gente faz um riso. Então, isso é colocado para o papel, tá? A entrevista, ela retrata tão fiel a fala do entrevistado que ela pega até essas expressõezinhas e colocam aí diretamente escrita na entrevista no papel, tá? Normal um tipo de formalismo nas entrevistas. Por mais que tenha essa parte aí da escrita da linguagem direta do entrevistado, tem uma formalidade, principalmente por parte do entrevistado. Porém, muitas vezes por parte do entrevistador, porém, muitas vezes por parte do entrevistado, nós temos o quê? Uma linguagem bem informal. Então vamos guardar assim, qual o tipo de linguagem utilizada na maioria dos casos nas entrevistas? Linguagem formal mesclada com linguagem informal, beleza? E agora vamos aí para uma parte importante, a estrutura da entrevista. Como que ela é passada para o papel, nos meios de comunicação escritos, como revistas e jornais, tá? A estrutura final dela, a estrutura final aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a manchete, tá? Às vezes um subtítulo, aí tem a parte de explicação, tá? E vamos ter o quê? Depois a entrevista em si. Então vamos separar as quatro partes. Primeiro, título, manchete igual a título. Vamos aí especificar como título, subtítulo, que é a explicação dessa manchete, tá? Texto introdutório, de mais ou menos 2 a 3 linhas, 2 a 3 parágrafos curtos, tá? E aí vem entrevista.
Então, título, subtítulo, texto introdutório e entrevista. Beleza? Então, peço a vocês que peguem a apostila de vocês, o livro de atividades, né? Na página 14, na parte de entrevista ali, bem onde a gente lê o conceito, bem embaixo, a gente vai ter uma entrevista ali com o Gregório do Vivier, tá? Vamos ler juntos, então, por favor, acompanhem a leitura aí, vamos lá. O riso superestimado. Ator, comediante e escritor, diz que o humor é como a língua, fruto de uma cultura. Seu currículo é extenso. Além de atuar em peças, filme e na TV, Gregório do Vivier escreve roteiro, livros e é colunista da Folha de São Paulo. Sem contar o trabalho de redator e de ator na Porta dos Fundos, sucesso absoluto na internet. Gregório é formado em letras pela PUC do Rio de Janeiro e passou 10 anos estudando no Tablado, um dos cursos de teatro mais conceituados no país. Quando lançou seu primeiro livro de poesia, A Partir de Amanhã, Eu Juro que a Vida Vai Ser Agora, publicado pelas 7 Letras em 2008, recebeu críticas elogiosas do poeta Ferreira Goulart e de Milor Fernandes. Há diferenças entre o humor da internet e a linguagem de humor em outros veículos? O humor feito na internet se caracteriza pela ausência de filtros. A comunicação entre o espectador e o produto se dá sem intermediários. Assim como no teatro, o artista dialoga diretamente com o espectador. No cinema e na televisão, o produto artístico passa por uma série de interferências. A retórica do humor é universal ou é possível identificar um jeito brasileiro de contar piadas? O humor é um produto cultural. Uma sociedade ri da mesma maneira que ela pensa. Por trás de uma piada há sempre uma forma de ver o mundo. Há uma forma de ver o mundo na linguagem brasileira? A linguagem, assim como o humor, é fruto de uma cultura e está muito intrincada nela. O português brasileiro, assim como o humor que se faz no Brasil, traduz nossos preconceitos e nossas mazelas. Há um abismo gigantesco entre o português falado e o português escrito. Esse mesmo abismo está presente na sociedade, que se divide entre os que leem e os que não leem. O humor pode ser reacionário? O humor pode ser tudo, reacionário, óbvio, antigo, preconceituoso, mas também pode ser revolucionário, anárquico, libertador. É uma forma de expressão assim como a poesia ou artes plásticas. Por meio dele, você pode dizer tudo. Não há segredos, mas em geral, uma boa piada é surpreendente, simples e, acima de tudo, verdadeira. O humor deve ter uma ligação muito forte com a verdade. Aquela que perpetua preconceitos mentirosas, não vou contá-las aqui porque são muitas e não quero perpetuá-las. O humor liberta? Sim. O humor, assim como ocorre com a poesia, abre uma janela. Ou como diria Oscar Wilde, todos nós estamos deitados na sarjeta, só que alguns estão olhando as palavras. As estrelas, desculpem. O humor são essas estrelas que dão sentido à nossa existência. Essa entrevista foi feita por Hamilton Pinheiro, tá? Com o Gregório do Vivier. O título dessa matéria é O Riso Superestimado, tá? E foi publicado na revista Língua Portuguesa em julho de 2014. Então vamos para as divisões que a gente falou agora, das partes, da estrutura, né, de uma entrevista. Vamos ver ali, nós temos o título, que é O Riso Superestimado. Temos ali o subtítulo, que é o ator, comediante e escritor, diz que o humor é como a língua, fruto de uma cultura. E aí, ali quando começa, seu currículo é extenso e vai explicar quem é o Gregório do Vivier, né? Nós temos o texto introdutório. Então, o texto introdutório aí serve para apresentar o entrevistado. Aí vem as 5 perguntas com as respostas do entrevistado, tá? Aí está a estrutura que a gente viu agora, está certinho aí na página 14 de vocês. Nas páginas seguintes, 15 e 16, nós temos ali algumas perguntas sobre o texto, tá? Eu quero analisar com vocês as 2 primeiras perguntas, tá? Porque vai servir para a atividade dessa aula, que eu vou passar no final da aula. No final da aula eu passo a atividade para vocês fazerem em casa. E essas 2 perguntas ajudarão bastante nessa atividade. Então vamos lá. Primeira,
Qual é o tema abordado em toda a entrevista, tá? Na leitura ali, eu acho que depois da leitura vocês conseguiram pegar, em geral, qual que é o tema abordado. Vamos pensar aí, isso pode servir sim, na hora de uma transposição de discurso para a parte indireta, a gente já vai conversar sobre isso, mas nós temos que pensar primeiro o quê? A gente leu toda a entrevista e qual que é a temática, tá? Relação do humor com a cultura de um povo. É isso que foi tanto induzido pelo entrevistador e respondido. A gente já vai ver aí de que forma pelo entrevistado, tá? 2, que vai falar bem sobre isso que eu falei agora. Pergunta 2. Releia a segunda parte. Em sua resposta, do Vivier deixa evidente se o humor é universal ou não? Explique. A partir da segunda resposta, não só a segunda, mas a partir da segunda, o Gregório do Vivier, ele começa a mostrar o seu posicionamento de uma forma implícita. Nenhuma vez, 2 vezes a pergunta é feita em relação ao humor no Brasil, e ele não fala diretamente do humor no Brasil, mas ele deixa implícito, né? Ele admite existir um jeito brasileiro de contar piada, sim, só que ele faz isso de uma forma implícita. Você pode usar isso no teu texto. Já já vou explicar isso para vocês, tá? Então, recordando bem aí as 2 bases. Primeiro, temática, relação do humor com a cultura de um povo, com a cultura popular, né, de uma nação. E depois, se ele responde sobre deixar evidente se o humor é universal ou não, né? Se faz humor de uma forma igual no mundo inteiro ou cada nação tem seu humor, nesse caso, especificamente, a nação brasileira. Lembrando que ele responde isso de forma implícita, isso é bacana aparecer no seu texto, de forma implícita, tá? Que ele acredita que existe sim um jeito brasileiro de se contar piadas. Um dos gêneros cobrados em vestibulares hoje, em provas de redação de vestibulares atualmente, é a transposição de discurso, que é passar do discurso direto para o indireto. E é utilizado sempre aí como base de apoio entrevista, igual a gente viu até agora, tá? Pergunta e resposta, entrevistador e entrevistado, tá? Então eu já passei isso em sala com vocês, eu acho que foi na última ou penúltima aula presencial, mas vamos agora então retomar aí os conceitos de uma transposição de discurso. O que é passar do discurso direto para o discurso indireto, tá? Vamos lá. Gênero textual, transposição de discurso, muito cobrado pela Universidade Federal do Paraná. Uma transposição de discurso nada mais é do que transpor um texto em discurso direto, que é ou em primeira pessoa, e sempre aí a resposta do entrevistado, para um novo texto em discurso indireto. Então aí a gente usa o que a gente chama na literatura de discurso do narrador observador. É como se você estivesse observando essa entrevista e você vai passar o discurso do entrevistado. Não copiar frases do entrevistado integralmente. Pessoal, mesmo usando aspas, você não copia nunca a frase do entrevistado, tá? Sempre se preocupe em relatar com a sua própria voz, tá? O que o entrevistado contou. Aí você usa paráfrase. Não acrescentar ideias novas ou opiniões. Eles vão te dar sempre um trecho só da entrevista. Por mais que você conheça a entrevista inteira, não coloca as outras partes que não está ali na tua proposta de redação. E também opiniões jamais. Você vai relatar. Transposição de discurso é uma forma de resumo. Cite o nome do entrevistado e do entrevistador, tá? Entrevistador, veículo de comunicação. Então, vou dar um exemplo aqui. Em entrevista à revista Veja, o ministro da Saúde relatou tal coisa. Está no corpo do texto, não fora do texto, durante a tua redação. Use composições como ele disse, ele comentou, na entrevista foi comentado, para caracterizar um discurso indireto. Notem aí que eu sempre coloquei todos os verbos no passado. Como se trata de um resumo, você deve utilizar os verbos no passado. E essas expressões, elas mostram que a ação do entrevistado. O entrevistado disse, o entrevistado comentou, na entrevista foi comentado pelo entrevistado.
Como trata-se de uma entrevista estilo ping-pong? Pessoal, entrevista estilo ping-pong, aquelas entrevistas, perguntas e respostas. Isso é muito normal em programas de televisão, programas maiores que a gente entrevista, como tinha na Marília Gabriela, no SBT, há anos atrás, que no final tem aquelas perguntas, comida, aí o cara responde, diversão, tá? Por mais que não seja dessa forma, ainda são perguntas pequenas, então não explicite nunca a pergunta, só a resposta. Coloque só as respostas do entrevistado, tá? E já está tudo certo aí. E não esqueçam de fazer a revisão gramatical do seu texto. Isso é muito importante e você perde uma nota importantíssima aí da sua redação. Na página 21 ali, vocês têm o conceito, né? É um conceito bem resumido, não é tudo que a gente passou agora, mas é um conceito ali, vamos ler ele, e vocês têm uma coisa bem importante, que é um exemplo, uma entrevista do Milton Ratum para a Época, tá, para a revista Época, e temos ali o exemplo de como fazer a transição para o discurso indireto, tá? O discurso direto está ali na tabela como a resposta do Milton Ratum, e a transcrição. Então vamos dar uma olhada, que é isso que vocês vão fazer hoje. Vocês já vêm fazendo redações comigo nesse estilo, então isso para reforçar e melhorar aí a produção de vocês. Vamos lá primeiro para o conceito, depois para o exemplo, tá? Vamos lá. Passagem do discurso direto para o indireto. O gênero entrevista se organiza em perguntas e respostas, fazendo uso do discurso direto, como já falamos. Ou seja, da reprodução fiel da fala de alguém. É possível também utilizar o discurso indireto. Nesse caso, um enunciador reproduz a fala de alguém, buscando manter o mesmo sentido e as informações. É o que a gente falou ali durante a apresentação ali das características principais da transposição de discurso, tá? Bem a figura do narrador observador, é aquele narrador que só observa, né, e você narra o que viu da história. A história aqui é o quê? Ao invés de você narrar uma história, você está narrando as falas do entrevistado. Como já falamos, não relate as perguntas, só as respostas. Foque no entrevistado e não nas perguntas do entrevistador. Vamos para o exemplo agora, ali na página 21. Época. Por que tanta gente escreve mal? Milton Ratum. Não há mistério. Falta uma formação educacional consistente. Como um jovem estudante brasileiro pode elaborar um pensamento se ele mal consegue ler e escrever? Como expressar esse pensamento com a fala e a escrita? Quando penso na relevância da leitura e no seu papel central na formação da cidadania, penso também na qualidade da escola pública. Vamos lá para a transcrição, tá? O exemplo de como fazer uma boa transcrição nesse caso aí. Questionado pelo jornalista da revista Época sobre o motivo de muitas pessoas escreverem mal, o escritor Milton Ratum explicou que a baixa qualidade da escrita de muitos brasileiros está relacionada à qualidade de ensino. Para ele, a leitura exerce papel importante para a formação do cidadão. A cidadania, portanto, para o escritor, também está relacionada com a qualidade da escola pública. Vocês notaram aí que não tem acréscimo de novas informações, não tem a opinião de quem está relatando, ele coloca o nome do entrevistado, né, e do veículo de comunicação, do entrevistador, tá? Ele relata de uma forma bem sucinta a pergunta, então aí não tem problema, mas ele fica bem atento aí, ele foca na resposta do Milton Ratum. Então é isso que vocês têm que fazer no exercício que a gente vai discutir já já. Beleza? Tranquilo? É dessa forma que se faz a transcrição de um discurso direto para um discurso indireto, tá? Espero que vocês tenham entendido certinho aí, pessoal. Beleza? Então, assim como a gente fazia na escola, redações semanais, essa semana uma redação, tá? Só da apostila, então vai ser o quê? Não vai ser uma proposta da apostila, é uma parte do exercício. Na página 22, lá em cima, tem ali o final dos exercícios, que é o número 15, que está falando agora é sua vez, transcreva o conteúdo. Eles pegaram uma parte daquela entrevista do Gregório do Vivier, que a gente leu juntos.
pegaram uma parte e fizeram uma questão igualzinho o federal monta, tá? Então, eu vou ler com vocês têm que fazer isso daqui, tá? Para me entregar na volta, nas nossas aulas presenciais. Não entrega para nenhum professor, entrega na minha primeira aula com vocês, eu vou pegar todas as redações de vocês, tá? O que já foi passado de atividade para vocês em casa, isso está valendo nota, pessoal, é a nota do bimestre de vocês, e essas redações da aula. Então, a primeira redação da aula, você já tem, acho que, 2 atividades que eu passei para vocês, 1 ou 2, tá? Mais agora essa da aula, beleza? Você tem que me entregar tudo na volta, tá? Vamos lá, então. Exercício 15, página 22. Agora é sua vez. Transcreva o conteúdo a seguir da entrevista de Gregório do Vivier para o discurso indireto, igual a gente viu agora no exemplo, como se fosse um resumo da entrevista. Seu texto final deve ter entre 5 e 8 linhas. Pessoal, entre 5 e 8, tá? Não pode ter menos de 5 e não pode passar de 8 linhas. Vamos lá. Eles usaram só as 2 primeiras perguntas. Assim como a Federal faz, pega só uma parte da entrevista, só as 2 primeiras. Vamos lá. Há diferenças entre o humor da internet e a linguagem de humor em outros veículos? Gregório do Vivier. O humor feito na internet se caracteriza pela ausência de filtros. A comunicação entre o espectador e o produtor se dá sem intermediários, assim como no teatro. O artista dialoga diretamente com o espectador. No cinema e na televisão, o produto artístico passa por uma série de interferências. Agora, o entrevistador. A retórica do humor é universal ou é possível identificar um jeito brasileiro de contar piadas? Gregório do Vivier. O humor é um produto cultural. Uma sociedade ri da mesma maneira que ela pensa. Por trás de uma piada há sempre uma forma de ver o mundo. Vamos lá. Para a mudança do discurso direto para o indireto, será necessário. Eles estão dando até o que é necessário vocês colocarem, tá? Seguir passo a passo, nota 10. Fazer referências ao entrevistado e ao entrevistador, tem que citar o nome dos dois. Empregar verbos de locução, dizer, comentar, afirmar, como nós comentamos nas explicações ali, tá? O autor comentou, o autor disse, o entrevistado comentou, desculpa, o entrevistado disse, ou expressões de referência, segundo, de acordo com o entrevistado, segundo Gregório do Vivier, tá bom, pessoal? No tempo e modo adequados. Tempo, lembram, né? Passado, beleza? Empregar a terceira pessoa não pode ser a primeira pessoa, terceira pessoa do discurso para apresentar as informações das falas. Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. No início aí, eu até elaborei aqui, no início vocês podiam contextualizar a entrevista bem no início do texto de vocês. Então, eu vou dar uma ideia, não é para vocês fazerem igual, para vocês se basearem como pensar de vocês aí, o início do texto de vocês. A revista Língua Portuguesa publicou uma entrevista com o escritor e comediante Gregório do Vivier, em que ele fala sobre a importância do humor. Tem outras coisas que ele fala, vocês podem mudar isso daqui, tá? Não esqueçam que eu passei com vocês agora há pouco na aula, deixa eu ver aqui na nossa apostila, foi na parte... Quer ver uma coisa bem importante? Quando a gente respondeu as perguntas lá, a gente leu a entrevista e eu respondi 2 perguntas com vocês. Aquilo dá para colocar no texto de vocês. Eu sei, 5 a 8 linhas é muito pouco, mas dá para colocar isso sim. Então, pessoal, vocês têm as redações que eu passei até agora. A última que eu passei no nosso encontro presencial, aquela eu vou cobrar na volta. 1 ou 2 atividades que foi passado pela internet, eu acho que foram 2 para vocês. E agora toda a aula vai ter pelo menos uma redação, vocês também vão me entregar isso na volta. Na volta eu pego tudo apanhado e aí que vai sair a nota do bimestre de vocês. Tá bom, pessoal? Então, beleza, um ótimo confinamento para vocês, um ótimo estudo para vocês. Se cuidem, cuidem dos familiares de vocês, tá? E até semana que vem, um grande abraço. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo encontro online, né? E esperar para que em breve nós estejamos juntos. Valeu, tchau, pessoal. Abraço.